Vamos estudar a função do primeiro grau. Mostraremos as diferenças entre as funções afim e linear. Faremos duas aplicações na área da mecânica. Observe esse campo de temperatura, que ele é resultado de uma simulação utilizando o método dos elementos finitos para uma soldagem TIG em uma liga de alumínio. Inicialmente, vamos trabalhar com a função da condutividade térmica de uma liga de alumínio em função da temperatura. Essa propriedade ela é aplicada para se realizar simulações na área de soldagem. Em seguida, utilizaremos o software Analysis, que possui três testes estatísticos, o de Dickson, Groves e Chauvinet, para detectar possíveis outliers, que são valores extremos. Este software ele foi desenvolvido em VBA e pode ser aplicado para quaisquer grandezas. Vamos mostrar uma aplicação de medição da altura de filete de um calibrador de rosca do tipo tampão. Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso. Hoje vamos estudar a função de primeiro grau, que é uma função do tipo f de x igual a ax mais b, onde a e b elas são constantes. Essas constantes são números reais, mas observe que o a ele pertence a r, mas o r é asterístico, ou seja, não pode ser zero, porque senão a função não seria de primeiro grau, seria uma função constante. Ok? Temos aqui o primeiro tipo de função de primeiro grau, que é a função afim, quando a gente tem os coeficientes a e b, já a gente vai falar neles, que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, esse coeficiente A aqui, no nosso caso, é igual a 2, e o coeficiente B, que é o termo independente, seria menos 8. Observe que o A está aí na frente do x, então essa função f de x, que é igual a y, é dada por ax mais b. Então, temos aí o valor de A e o valor de B. Note que a função afim ela não passa na origem. Temos aqui o valor de b igual a menos 8. Então, o gráfico ele intercepta o eixo y no ponto aí x igual a 0, y igual a menos 8, que seria o valor de b. Então, isso é válido para qualquer função do primeiro grau. Ela intercepta o eixo y no valor de b. Então, temos aí menos 8. Já o a, que é o nosso coeficiente angular, no nosso caso aí a igual a 2, vai dar a ideia da inclinação da reta. Nesse segundo caso, temos aí a função linear, quando b é igual a 0. Observe que ela passa aqui na origem do sistema cartesiano, ok? Já que b é igual a 0. E o 8 seria o nosso coeficiente angular. Observe que em ambos os casos foram traçados vários pontos. Para traçar uma reta, que é o gráfico de uma função do primeiro grau, basta somente 2 pontos. Então, se você tem 2, já passa uma reta. Lembrando que se você tivesse um ponto, poderia ser traçado infinitas retas. Mas aqui precisa 2 pontos apenas. Por exemplo, quando x é igual a 0, o valor de y é 0. Quando x é igual a 1, teríamos 8 vezes 1, o y seria 8. Então, com esses 2 pontos, nós já traçaríamos aqui uma reta. No primeiro caso, com o valor de b menos 8, aqui a gente já tem um ponto onde corta o eixo y, bastaria apenas mais um ponto. Se você faz aqui y igual a 0, a gente acharia o valor de x, que seria 4, que é conhecido como zero da função, onde a função intercepta o eixo x, que seria a raiz. Se você resolve essa equação, 2x menos 8 igual a 0, você vai encontrar x igual a 4. Então, temos aí que para a função linear, o a é igual a 8 e o b é igual a 0. Observe agora que a gente tem uma função bem interessante. Ela é conhecida como função identidade. É a nossa função y igual a x, ou f de x igual a x, que é uma função que, observe que quando x é igual a 1, o valor de y é 1, quando x é igual a 2, o valor de y é 2. Por quê? Y é igual a x. Como ela é uma função linear, ela passa aqui na origem do sistema cartesiano. E se nós formássemos aqui um triângulo retângulo, note que os catetos B e C aqui, se a gente chamasse de cateto, sempre são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui de inclinação seria 45 graus, uma vez que a tangente de 45 é igual a 1, ok? Seria o coeficiente angular dessa reta,
que a gente vai oficializar agora. Imagine que nós temos uma função aqui de primeiro grau que não passa na origem, então temos aqui o valor de B. Já esse ângulo beta, a tangente dele é igual ao A, que nós vamos chamar de coeficiente angular. Então, o nosso A é o coeficiente angular e o B é conhecido como coeficiente linear, ok? O A pode ser facilmente calculado. Como é a tangente de beta, então a gente poderia fazer ΔY sobre ΔX. Se a gente trabalhar com dois pontos, podemos fazer, por exemplo, YB menos YA, seria esse tamanho aqui, esse comprimento, e XB menos XA seria esse outro comprimento aqui na horizontal. E aí nós teríamos determinado esse coeficiente angular. Quando ele é maior que zero, nós dizemos que a função ela é crescente, que é o nosso caso aqui. Observe que quando o valor de x vai aumentando, o valor de y também vai aumentando. Então, ela é uma função crescente. Ou quando o x vai diminuindo, y também vai diminuindo. Então, para um xa menor que xb, isso implica que f de xa é menor que f de xb. A gente diz aí que a função ela é crescente, ok? Ela tem um coeficiente angular maior que zero. Do contrário, esse coeficiente ele é menor que zero, então a gente diz que a função seria decrescente. Quando xa é menor que xb, logo f de xa seria maior que f de xb. É como se a gente tivesse aqui uma reta nesse sentido. Observe que o ângulo agora aqui é maior que 90, então a tangente de um ângulo maior que 90 no segundo quadrante ela é negativa. Como o coeficiente A seria negativo, então a função ela é decrescente. Iremos fazer uma primeira aplicação na mecânica que fala de condutividade térmica, que é uma propriedade específica de cada material, que é relativa à capacidade dos materiais em conduzir o calor. Nós vamos considerar aqui uma função de primeiro grau de uma liga de alumínio, ok? É dada aqui K, que é a condutividade térmica, é igual a 32 mais 0,018 vezes T menos 273. Lembrando que essa função ela é válida no intervalo de 0 a 620 graus Celsius, ok? Então, aí nós temos a função da condutividade térmica em função da temperatura, ok? K, essa condutividade aqui é dada em watts por metro vezes graus Celsius e a nossa temperatura dada em graus Celsius. Essa condutividade ela é utilizada juntamente com outras propriedades físicas quando a gente quer determinar, por exemplo, durante uma simulação, o campo de temperatura de uma junta soldada. Nós temos aqui em vermelho, seria a poça de fusão da junta soldada. Observe que aqui teria uma tocha que estaria indo aqui nessa direção para fazer uma soldagem, e aqui em vermelho seria onde a temperatura é mais alta. E à medida que vai se afastando da zona fundida, a temperatura vai diminuindo. No caso de alumínio, são temperaturas bem menores para fazer a soldagem do que numa liga de aço. Nós estamos aqui utilizando o processo TIG, que é o GTAW, então é tungstênio, inerte, gás. Nós não estamos considerando o gás aí, mas observe nessa figura que durante a simulação, a tocha aqui vai se deslocando com velocidade constante, ok? Então, temos aí uma placa que você vai estar soldando e com a condutividade térmica, ela vai ajudar a gente a determinar os valores dessa temperatura, ok? Uma vez que experimentalmente é bem complicado levantar essas temperaturas, a gente poderia utilizar termopar ou uma câmera termográfica, mas a simulação é um recurso bem interessante, ok, que nós utilizamos. Então, vários alunos de iniciação científica, nosso, do Instituto Federal de Pernambuco, já fizeram alguns trabalhos relativos a esse tema, ok? Então, fica bem interessante aí essa soldagem virtual. Mas na nossa aula de hoje, a gente vai se preocupar com essa função do primeiro grau. O que é que a gente vai querer nela inicialmente? Vamos determinar os coeficientes linear e angular dessa função, ok? Então, a gente vai tirar ela aqui do parêntese, pega esse 0,018 e multiplicar aqui por t e multiplicar também por 273, ok? Fazendo esse produto, ficaria 0,018t
mais com menos daria menos, e fazer esse produto aqui também com 273, ok? Observe que se a gente faz esse produto, o sinal é negativo. Se nós somarmos com 32, vamos obter 27,086 e temos aqui 0,018, o nosso coeficiente angular. Lembram que y é igual a x mais b? Então, nós já temos o valor de a e o valor de b na função. O nosso a e o b. Temos aí o coeficiente angular e o coeficiente linear. Ok? Nós falamos anteriormente que a tangente do ângulo, ou seja, a tangente de beta, seria igual a a. Como o nosso a é 0,018, a gente pode encontrar qual ângulo que a tangente dele vai dar esse valor. Então, com o auxílio de uma calculadora científica, normalmente as calculadoras têm a tecla tangente, e embaixo, se você apertar o Shift, você tem acesso ao inverso da tangente, que é representado normalmente por tan a menos 1, ou tg elevado a menos 1, seria a função inversa da tangente. Se você coloca lá 0,018 e pede essa função inversa, você vai ver que o ângulo beta seria 1,03 graus, ou seja, esse ângulo seria um ângulo bem pequeno aqui, tá? Porque à medida que o valor de x vai aumentando, a propriedade não tem uma grande variação, ok? Agora a gente vai querer saber qual o valor da condutividade quando a temperatura é 130 graus, ok? Substituindo 130 aqui no valor de t. Nós temos aqui a função. Observe que nós já colocamos esse gráfico, como é uma reta, a gente já tem um valor de b, 27,086, então a gente já tem um ponto. Se você vê o ponto aqui em 620, quando t é igual a 620, substitui aqui, você vai encontrar um K de aproximadamente 38. A gente pode traçar aqui essa reta. Esse gráfico, por exemplo, qual o valor da condutividade para 130 graus? 130 estaria mais ou menos aqui, tem como a gente ver o valor dessa condutividade a partir do gráfico. Mas também, como a gente tem a função, basta substituir t igual a 130, ok? E fazer esse produto e somar com 27,086, que a gente vai ter o valor da condutividade de 29,43 watts por metro vezes graus Celsius. Já, se a gente quer saber agora qual a temperatura para que a condutividade seja 38, então, no lugar de K, nós vamos colocar 38 e vamos resolver essa equação de primeiro grau. Pode passar esse 27 aqui para o primeiro membro, então ele vem menos. Então, teríamos aí 38 menos 27,086 igual a 0,018t. Observe que se 1 é igual a 2, 2 é igual a 1. Então, nós passamos aqui para o primeiro membro, mas já invertemos aí, colocando 0,018t aqui no primeiro membro, fazendo essa subtração e dividindo por 0,018, com auxílio da tua calculadora, você vai encontrar 606,33 graus Celsius. Então, é um problema bem interessante. Eu queria só chamar a atenção que, em alguns casos, a gente considera a condutividade linear em determinado intervalo, mas normalmente ela é não linear, ou seja, ela vai ter algumas funções para determinado intervalo. Nós vamos apresentar aqui rapidamente o software análise Outliers, porque o que é um outlier? Se você tem uma série de números e um número é muito grande ou muito menor que outros números, do que o resto desses números, ele é chamado outlier. É conhecido às vezes como um ponto fora da curva. É usado até, por exemplo, para detecção de fraude. Imagine que alguém tem um determinado comportamento de compras e outra pessoa rouba o cartão de crédito dela e vai fazer um comportamento totalmente diferente do que aquela pessoa levou anos fazendo. Então, o sistema detecta que ali está um outlier, então, detecta que é uma fraude. A gente vai utilizar esse software que ele utiliza 3 critérios estatísticos, o de Dickson, de Grubbs e o de Chauvenet. Então, a gente vai ver que é um software bem didático, bem simples de utilizar para detectar os outliers, que, como a gente falou no início da aula, são valores extremos. Vou colocar aqui algumas vantagens desse software que você pode baixar gratuitamente aqui nesse site. Eu vou deixar
lá na descrição do vídeo. Você pode fazer 3 testes estatísticos utilizando essa única ferramenta computacional. Você vai encontrar na internet teste estatístico apenas para a ferramenta de Dixon ou de Grubs. Aqui você vai encontrar os 3 numa só. E foi programado numa linguagem bem acessível, que é VBA. Então, basta você ter o Excel instalado no teu computador, que você consegue utilizar. Ele já faz a checagem automática de todos os pontos da amostra. A interface é bem simples, bem fácil de utilizar e funciona em qualquer computador aí, como nós falamos com o Excel. Os resultados que ele te dá são a média, o desvio padrão e os outliers, ok? 1 ponto, 2 pontos, ele vai te dar o valor lá e já calcula automaticamente a nova média e o novo desvio padrão. Também uma coisa bem legal é que pode ser aplicável para qualquer grandeza. Ou seja, você pode medir uma distância, um comprimento, ou uma área, temperatura. Então, quando você faz um experimento e tem vários resultados, você pode aplicar esse teste para extrair os outliers aí do teu estudo. Vamos mostrar essa aplicação aqui, onde os alunos de iniciação científica fizeram a medição da altura de filete de um calibrador de rosca tipo tampão. Ok? Então, temos aqui a altura aí da rosca. Então, para isso, foi utilizado o microscópio de medição do Laboratório de Metrologia do Instituto Federal de Pernambuco. Utilizou-se a projeção diascópica e foram feitas 8 medições em filetes aleatórios. Está aqui o resultado das medições aí, utilizando o microscópio, e nós vamos ver se esses pontos são outliers. Segura aí que daqui a pouco a gente vai fazer essa aplicação. Essa aula continuará na parte 2. Mostraremos uma aplicação onde foi utilizada a interpolação linear no desenvolvimento do software Analysis. Iremos utilizar também esse software para detectar possíveis outliers na medição da altura de filete de um calibrador de rosca tipo tampão. Eu vou encerrar citando o que Jesus falou no livro de Mateus 5,6, que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.